Desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E para todas as mães que ontem, gente, eu não consegui, mas eu estou dando um feliz Dia das Mães para cada uma de vocês. Ontem eu não consegui devido a muitas coisas. Já falei para vocês que eu cuido da minha mãe, né, que teve AVC. Ainda os meninos vieram em casa almoçar comigo, mas eu quero desejar um dia abençoado a cada um de vocês e todas as mamães que se sintam abraçadas. E dizer para vocês, gente, que o dia hoje na política está pegando fogo. Para vocês terem uma ideia, acabou de sair uma notícia que envolve Janja da Silva. Sim, a primeira-dama Rosângela da Silva. E segundo o advogado de Bolsonaro, eles já estão tomando todas as proporções necessárias para acabar de vez com este absurdo. E isso tem deixado Lula furioso, mas não é só isso que deixou Lula furioso, não. Vocês lembram do vídeo de Nicolas Ferreira? Pois bem, deu tanta repercussão, mas deu tanta repercussão que até mesmo saiu em mídias tradicionais que Lula está acabando com o governo. E mais, ainda teve uma derrota da esquerda, gente, que eu quero trazer para vocês. Mas não parou por aí não, um recuo de Alexandre de Moraes, sim, Alexandre de Moraes recuou. E entre outras notícias que prometem incendiar Brasília, ainda tem uma, advogado de Bolsonaro, brilhante como sempre, acabou de desmascarar Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E ainda tem Nicolas Ferreira no 4x4, detonando geral e explicando a verdade por trás desse rombo do INSS. E o que ele vai dizer aqui vai chocar vocês. Mas antes de eu trazer tudo isso para vocês, gente, eu gostaria que vocês vissem este vídeo que eu preparei para vocês entenderem de fato o que está acontecendo com Janja da Silva. E é gravíssimo. Olhem isso. Sabe o que eu fiz ontem, Pitoli? Diga. Entrei com uma ação popular, fiz um pedido liminar para que a Janja seja proibida de viajar desacompanhada do chefe do Poder Executivo e sem a comitiva oficial. Porque é exatamente o mesmo modus operandi da amante do Lula que vazava com dinheiro roubado da Lava Jato. Quem lembra disso? Eu estive na Lava Jato, Pitoli, eu atuei na Lava Jato. 2014, 2015, eu atuei em 7 processos da operação. O meu cliente era um dos principais acusados da operação, era acusado de ser laranja do Alberto Youssef. Então, em todas as audiências da Lava Jato eu estive. Eu falo pra vocês, sem medo de errar, o PT é uma organização criminosa. O PT é pior que o Comando Vermelho. O PT é pior que o PCC. Eu assisti, Pitoli, olho no olho, a 1 metro de distância, o interrogatório do Vacari, do Cerveró. Eu vi aqueles caras vomitando. Quem é PT? Quem é Lula? Então, com base nisso, eu digo, Pitoli, para você sem medo de errar. Porque eu amo o Brasil, eu amo meu povo brasileiro. Essa gente está exportando o dinheiro da corrupção. O Lula voltou para a cena do crime para terminar de saquear o que ele não conseguiu saquear no primeiro e no segundo mandato. É isso, gente. Mas se vocês acham que parou por aí, não. Assistam agora este vídeo polêmico de Jeffrey Chechini novamente desmascarando o PT. E já, Nicolas Ferreira dando um verdadeiro show e acabando de vez com a esquerda. Para vocês terem uma ideia, gente, eles estão tentando de tudo para que esse vídeo de Nicolas não venha à tona. Mas eu vou trazer para vocês no canal. E no 4x4 ele revelou tudo. Tudo que o PT não gostaria. Só assistam, gente, porque vai valer muito a pena. Nós vamos ter que lavar roupa agora, porque esse governo Lula não cansa de mentir e agora está mentindo para o mundo sobre a fraude no INSS. Olha só o que ele teve a cara de pau de dizer agora na Rússia. E a nossa Polícia Federal, num processo de investigação com muita inteligência, sem nenhum alarde, conseguiram desmontar uma quadrilha que estava montada desde 2019 nesse país. Tem entidades sérias no meio que certamente não cometeram nenhum crime e tem entidades que foram criadas para cometer crime. Resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019.
É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem que era ministro da Previdência em 2019. Vocês sabem que era chefe da Casa Civil em 2019. Lula diz não ter pressa com investigações sobre fraudes no INSS. Claro que não tem pressa. Por que ele vai ter pressa de provar que ele é o culpado por essas fraudes? Se a culpa fosse do governo anterior, como ele está querendo vender, óbvio que teria pressa e teria muita pressa sim. E culpa governo Bolsonaro. Olhem só que canalha esse cara. Olha o que ele tem coragem de dizer. Ele acha que as pessoas não vão pesquisar, que as pessoas não vão investigar. Eu vou mostrar para vocês aqui como é mentiroso esse indivíduo. Mentiroso, canalha. Essa investigação aqui não veio a pedido do governo Lula, não. O que acontece? O trabalhador começou a abrir o extrato, e isso já tem mais de 5 anos. Abriu o extrato bancário e via descontos. Desconto de 30, 60, 90. O que é isso? Procurava um advogado, o advogado entrava com ação na Justiça Federal pedindo o ressarcimento, o reembolso desses valores. Isso começou a tomar uma proporção tão grande, chegou a 30 milhões de pessoas indo na justiça reclamar desses descontos. O que é isso? Ações coletivas. O que a justiça fez? A justiça, poder judiciário, primeiro grau, Justiça Federal, os juízes começaram a mandar essas ações, essas informações para a Polícia Federal e para o Ministério Público. Investiguem esses desvios. Já são 30 milhões de pessoas entrando com ações judiciais, pedindo reembolso, isso aqui tem que ser apurado. A Justiça, então, provoca o Ministério Público e a Polícia Federal inicia essa investigação. Por que é mentira essa informação? Que essa fraude começa em 2019. É mentira, porque em 2019, ao contrário disso, o governo Bolsonaro criou uma medida provisória para lutar contra essas fraudes. Olha só, olha esse tweet do presidente em 18/6/2019. Sancionei há pouco a lei que combate as fraudes previdenciárias do INSS, originária medida provisória 871. Serão aproximadamente 9,8 bilhões economizados já nos próximos 12 meses. E o PT foi contra essa medida provisória que combatia as fraudes. Olha só. A base do governo vai apoiar essa CPI que pode ser implementada no Congresso, CPI do INSS? Deixa eu te contar. Vocês conhecem como é que funciona ali a coisa do parlamento, né? Na Câmara, infelizmente, a gente às vezes tem uma disputa política ali eterna o tempo inteiro, né? Eu, sinceramente, não acho o melhor caminho. Eu sempre fui favorável à instalação da CPI. Tinha outros, Jacques Wagner defendia isso também, Renan Calheiros. Mas hoje a gente vai começar a coletar assinaturas sobre esse caso específico dessa fraude ao sistema de saúde. Eu pensei que o Lindbergh ia até encampar conosco a CPI, porque quem não deve investigação não teme. Eu acho que quando eles estavam na oposição e o Bolsonaro era governo, eu já era deputado, nós não atrapalhamos que fizesse a CPI da questão da Covid, como eles fizeram, mas quem não deve não teme ser investigado. Eu assino todas, é meu princípio. Mas já começam aqui, não, CPI pode misturar. Sabe por que não vai misturar? Porque o governo já está misturado com seus problemas. Advogado de Bolsonaro, como sempre brilhante em suas análises, deixou bem claro aqui, né? A verdade por trás do que o PT está tentando esconder. Mas agora quem vai trazer toda a verdade mesmo é Nicolas Ferreira. Sim, em uma entrevista exclusiva, gente, ele soltou um vídeo e revelou tudo que o PT nunca gostaria que vocês soubessem. Mas vocês vão saber agora neste vídeo. Só assista esse vídeo de Nicolas, gente, para vocês entenderem o medo que eles estão de Nicolas Ferreira, ao ponto de até mesmo as mídias tradicionais falarem isso. Só assistam. Governo de mentira, isso é a maior ameaça que eles podem ter, né? Do tanto que fizeram uma força-tarefa para poder combater o meu vídeo, mas não fizeram uma força-tarefa para poder combater a corrupção dentro da INSS. Assim, é algo inacreditável.
segundo matérias, né, a Glaze se reuniu com banqueiros, você teve aí o PT se reunindo, né, com Boulos, com Lindenberg, para poder quem vai ser, né, que vai fazer o vídeo contrário, né, aí ao Nicolas. Eu confesso que eu nem cheguei a ver quem fez ou quem deixou de fazer, mas se não chegou, obviamente, até a mim, enfim, acredito que tenha sido extremamente inexpressivo. Mas a fórmula disso não é porque eu tenho muitos seguidores ou porque eu sou um cara bom de comunicação, não, é porque é muito difícil para eles fazerem algo parecido quando não se tem o substrato da realidade, porque é muito incoerente. Vamos lá. Você tem, então, um escândalo que, segundo eles, supostamente começaram em 2019 no governo Bolsonaro. A simples pergunta que eu fiz, até agora não obtive nenhuma resposta, é por que então eles não assinaram a CPI para poder investigar? E não só, porque assim, se eu sou o governo, e eu estou falando para todo mundo, pessoal, não começou comigo, começou com o governo do meu opositor. E tem uma oportunidade para eu investigar isso, eu sou o primeiro interessado. Mas não foi isso que aconteceu. Mas não somente eles não assinaram para poder investigar, como trabalharam contra as assinaturas. Porque foi isso que a Gleice Hoffmann fez. Então, assim, o escândalo, ele é muito mais, assim, e eu falo isso no vídeo, né? Enfim, roubar, quando você é roubado, né? Você, enfim, tem aí sua juventude, você recupera, você, assim, lógico que não é justificável. Mas, enfim, entre aspas, a vida que segue. Mas quando você rouba de pessoas que são vulneráveis a ponto de serem pessoas doentes, como o Silvio aqui falou, pessoas que são analfabetas, pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, pessoas como, por exemplo, índios, né, estão sendo roubados, pessoas que, segundo aí matérias também, criaram idosos, ou seja, eles roubaram pessoas que existem e pessoas que nem existem. Tinha uma quadrilha especializada em fazer idosos que nem existiam. Isso é um nível de maldade que, de fato, é selo de qualidade petista. Então, fico, digamos assim, grato, por um lado, pela mensagem ter chegado a tantas pessoas, né? E recebi vídeos de idosos que eram, enfim, PT e que agora, enfim, passaram a compreender o mal que é esse governo. E essa é a nossa intenção, né? Porque eles eram uma represa, né, gigantesca, só que a gente está fazendo algumas brechas, né? A gente está fazendo algumas rachaduras aí e nessa fronteira aí e vamos desgastando, né, esse governo porque é o que ele merece. Afinal de contas, são muitas vítimas mesmo. Meu direct lá com O recuo de Alexandre de Moraes. Roberto Jefferson deixa o hospital e já está em prisão domiciliar. O ex-deputado terá que cumprir pena em casa na cidade de Levi Gasparian, no Rio de Janeiro. O ex-deputado federal Roberto Jefferson deixou neste domingo o hospital que estava preso sob cuidados médicos e começou a cumprir pena em regime domiciliar, após a autorização concedida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Jefferson está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Gente, agora fica a pergunta, será que é essa pressão que está acontecendo no Congresso que está fazendo Moraes recuar? Bom, não sabemos. Só o que sabemos é que eles estão desesperados. Eles sabem que não tem mais jeito. A verdade é essa, mais cedo ou mais tarde a verdade vai vir à tona. Eles tentaram de tudo para combater Nicolas Ferreira, mas não foi páreo. E desta vez, gente, olhem essa notícia, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Olhem essa notícia do Metrópolis. Lula e o PT não têm um Nicolas Ferreira para chamar de seu. O deputado Nicolas Ferreira assombra o governo depois de viralizar com um vídeo do Pix. Ele faz um estrago ainda maior com a farra do INSS. Olhem isso, o racha entre o STF e também o Congresso está muito grande. Moraes teve mais um recuo. A guerra foi declarada pelo STF e o partido de ramagem de Bolsonaro, o PL, já tem uma nova estratégia para contra-atacar o Supremo. E eles contam nessa nova investida com um novo aliado poderoso que entrou na briga contra os ministros. Vem comigo descobrir quem que é. O PL, ele quer que o Mota faça algo que ele não demonstrou ter estômago para fazer até hoje, até agora. Levantar a cabeça e enfrentar o Supremo em defesa da Câmara dos Deputados. A estratégia de ter o próprio Mota como presidente da Câmara recorrendo ao STF para que o plenário, com 11 ministros, analise a suspensão do processo contra Bolsonaro é uma estratégia muito boa, porque ela joga o ônus da decisão para todo o Supremo, ou seja, força todos os 11 ministros a suportarem o peso de terem que dizer
publicamente que eles vão violar uma decisão soberana da Câmara dos Deputados que foi decidida por 315 parlamentares, uma maioria muito expressiva. Politicamente, gente, para o Supremo é muito ruim. Mas o problema inteiro é que, para que isso aconteça, o Hugo Mota ele precisa primeiro decidir enfrentar o Supremo e recorrer. Será que ele vai fazer isso? Gente, é possível que o Mota ele seja obrigado a enfrentar o Supremo sim, porque quem ficou irritado, quem ficou desmoralizado agora foi o Centrão. É a turma que realmente manda no Brasil há décadas. Tudo bem que o Centrão, enrolado com as emendas parlamentares e os seus esquemas de corrupção até o pescoço, ele tem muita gente com o rabo preso no Supremo. Mas o Centrão é um bloco muito grande, com muito poder, e com muitos desses deputados com trânsito, inclusive, e proximidade com os próprios ministros do STF. Para o STF, uma briga com o Centrão não é boa, porque esse bloco ele pode pressionar Mota com sucesso a comprar uma briga contra o STF, que nem Mota nem o Supremo querem. O Mota tem ali engavetadas várias coisas relevantes. PEC das decisões monocráticas do Supremo, que foi aprovada no Senado, tem aquela CPI de abuso de autoridade que conseguiu assinaturas suficientes, tem uma série de projetos ali que podem impactar o Supremo que estão engavetados, e ele pode tirar da gaveta. Resta saber agora se isso aqui é uma bravata do Centrão, ou se eles realmente foram feridos no seu ego, na sua vaidade, ou se eles se deram conta realmente que não dá para deixar o Supremo mandar no Brasil e atropelar a Câmara desse jeito. Por outro lado, a gente vê um Mota que também pode ser investigado a qualquer momento. O Supremo também pode tirar os processos aí envolvendo o Mota, o pai dele, da gaveta. Então tudo isso está em questão. E nos resta agora acompanhar as cenas dos próximos capítulos, e por isso eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Mota vai enfrentar o STF depois da pressão do Centrão? Me conta aí nos comentários o que você acha. Dessa vez o Lula se superou. Eu acho que igual esse governo, nunca mais vai ter outro no Brasil, no mundo inteiro. Nós temos aí o escândalo do INSS. Eu sei que já tá chato isso, mas é impressionante. O maior escândalo de corrupção envolvendo o roubo de aposentados que o Brasil já viu, talvez que o mundo já viu. Milhões de velhinhos foram roubados ao longo dos últimos anos. Explodiu no governo Lula de uma forma assim exponencial. E aí o governo, ao invés de ficar chateado ou indignado com o roubo em si, com a forma como os velhinhos, os aposentados, os idosos foram roubados, o governo fica querendo culpar todo mundo. Culpa Bolsonaro, que não colou, culpa a rede social, depois culparam o Nicolas Ferreira. Mas internamente eles já sabem quem são os verdadeiros culpados por tudo isso. E o curioso é que para esse governo, eles não têm raiva de quem roubou. Eles têm raiva de quem falou pro povo que o roubo estava acontecendo. A raiva do governo é de quem denunciou. É de quem vazou essa informação. E aí sai essa matéria que eu achei ela impressionante. Planalto elege dois culpados principais por crise no INSS. Então, o governo descobriu de quem é a culpa. Só que para eles, a culpa não é do ladrão. A culpa é de quem falou que o roubo estava acontecendo. Olha o que eles falam internamente. Para você entender o que é o governo. Ministros do Palácio do Planalto veem dois personagens do governo como os principais responsáveis pela crise das fraudes do INSS. Crise das fraudes do INSS. Quem é? Vamos lá. Ministro do Planalto elegendo dois personagens do governo como os principais responsáveis pela crise. O esquema foi descoberto após uma série de reportagens Metrópolis. Para o Planalto, um dos culpados seria o chefe da Controladoria Geral da União, CGU, Vinícius Carvalho. Esse coitado aqui, ó. A avaliação é que ele deveria ter comunicado o caso ao núcleo duro do governo e não apenas notificado o INSS. Cara, ele viu que um crime estava acontecendo, ao invés dele notificar a instituição que estava cometendo o crime, ele deveria ter falado para o governo. Para o governo virar e falar assim, cala a boca, amigo, não fala nada, não fica quieto. Ele não fez isso, ele foi e notificou o INSS e aí foi vazado. Essa informação foi vazada porque a notificação acabou vindo a público. Culpado, então, é ele. E quem é o segundo culpado? O segundo culpado, bom, acho que você... Ô, porcaria. Tá aqui, ó. O segundo culpado é o Lupe, aquele que já havia sido demitido no governo da Dilma também por um esquema de corrupção. O próprio chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse em entrevista que Vinícius falhou ao não alertar a nível de ministro. Tá, essa parte aqui, ó. Outro apontado por integrantes do Planalto como culpado é o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, que pediu demissão em 2 de maio após passar por um processo de fritura interna dentro do próprio governo. Na avaliação de ministros palacianos, Lupe não teve competência para gerir a crise, ou seja, ele não conseguiu jogar tudo para debaixo dos panos, ele não conseguiu abafar a situação. Além disso, o pedetista teria cometido o erro de defender publicamente o ex-chefe do INSS, Alessandro Stedanuto, que foi demitido. Aí, não só isso, ele colocou no lugar dele, como ministro da Previdência, o número 2 dele é um cara que participou das reuniões, que sabia que todo o esquema estava sendo denunciado, que sabia de tudo e mesmo assim optou por não fazer nada. Que nós, da oposição, entramos na PGR para impedir que esse cara assuma porque ele faz parte do esquema. Então, o governo, ele está bravo, não com o ladrão, não está indignado com o roubo em si, nem sente empatia pelos velhinhos. A raiva do governo é que essas duas pessoas não conseguiram conter a informação. Se eles tivessem contido, se o cara da CGU, da Controladoria, tivesse falado só para os ministros, e se o Lupe tivesse organizado de um jeito que ninguém descobrisse, o que aconteceria? O esquema poderia estar acontecendo e ninguém iria saber. Não seria um escândalo do governo. Então a raiva deles é que veio à tona, não o fato em si. É isso que me deixa assim, embasbacado com esse governo. Eles não estão com raiva e nem estão preocupados com os velhinhos. Tanto é que a solução deles é roubar mais dinheiro público, tirar dinheiro da União, pagador de impostos, para pagar essas pessoas que foram roubadas. Ou seja, eles vão roubar de um grupo maior
para pagar o roubo que aconteceu num grupo menor. Essa é a solução do governo, é o roubo do roubo. Né? É como se um ladrão que roubasse um banco, né? Ele é pego roubando esse banco, aí a polícia fala, tem que devolver o dinheiro. Aí ele vai lá e rouba outro banco para pagar o banco que ele roubou anteriormente. Esse governo é fenomenal. Cara, tem que entrar para a história. Um livro vai ter que ser escrito sobre as falcatruas, os escândalos, os esquemas de corrupção desse governo, mas é aquela coisa, né? O que esse povo, o que o STF esperava que fosse acontecer ao colocar um condenado por corrupção do maior esquema que o mundo já viu de volta na presidência? Era isso, obviamente. Enquanto isso, o Lula tá lá em Moscou passando vergonha no Brasil. Tropa de choque de Lula atinge só 4% das views de Nicolas. Passou vergonha. Vídeos produzidos pela esquerda em resposta ao caso do INSS tiveram resultados pífios. O governo federal, mais uma vez, enfrenta um obstáculo para equilibrar a disputa de mobilização das redes sociais. A chamada tropa de choque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT não conseguiu fazer frente à repercussão de um vídeo publicado na última terça-feira de Nicolas, que criticou a ação do executivo diante das denúncias de irregularidades do INSS. Enquanto a publicação do parlamentar superou 136 milhões de visualizações até amanhã do domingo, os vídeos publicados por aliados do presidente somaram juntos apenas 5,5 milhões, equivalente a 4% da audiência de Nicolas. O episódio evidencia a dificuldade da esquerda em disputar atenção nas plataformas digitais contra figuras de direita que dominam plataformas digitais. É por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais, porque com certeza isso tudo aqui vocês não iam ver na mídia tradicional. Eles iam tentar passar pano, iam fazer de qualquer maneira para o povo não saber. Mas se eu te disser que até mesmo o jornal mais voltado à esquerda já está dizendo que Nicolas está derrubando o governo, vocês acreditam? Essa é uma das piores notícias para Lula, com certeza. Olhem isso. Isso é briga de cachorro grande, de peixe grande mesmo. E vamos ver quem vai vencer. Vale lembrar que quem tem a caneta é o judiciário, mas quem tem o poder de impeachment esses ministros é o Congresso. Portanto, gente, como vocês podem ver, o embate só está começando. E assim que eu tiver mais notícias, eu trago para vocês. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Desejando para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Só não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, curtir, comentar. Muito obrigada a todos. Que Deus possa prosperar e abençoar a sua vida 1000 vezes mais. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo.